Olá, quarto ano, sextou, chegou a sexta-feira e com a sexta-feira nós temos o quê? Aula de ciência, chegam as aulas de ciência, né? Que já é sabido já de todos, todo mundo já sabe que às sextas temos aulas de ciências. E o primeiro vídeo, como sempre, vocês também já sabem, é o vídeo correção. Vamos lá? Hoje nós vamos corrigir a atividade que ficou do dia 8 de maio, né? Uma semana antes da sondagem, certo? Vamos lá para a página 63, que nós estávamos falando sobre erosão, deslizamento, né? Então tem uma imagem aí na primeira questão. Vocês observaram bem essa imagem? É uma encosta, né? É um morro, né? Bem inclinado, um local bem inclinado, onde tem moradias, onde tem casas. Mas essas casas, elas foram construídas, né, em um local que foi retirada a vegetação. Observaram? Retirada a vegetação, até aqui na parte central tem uma rua, né? E como nós estudamos, essa aqui é uma área de risco, né? Porque no período de chuvas, nessa área aqui, o solo vai absorver muito a água e pode chegar um ponto que do solo, dessa terra, não suportar mais. E aí, com o peso, ela deslizar, desmoronar, trazendo todas essas casas abaixo, né? Então, ela é uma área de risco, certo? Vamos lá. Suponha que você seja um agente de defesa civil. Nós estudamos, né, o que é um agente da defesa civil e o que eles fazem, né? Em suas vistorias, tem encontrado a situação representada na fotografia ao lado, essa que eu acabei de comentar. No caderno, escreva um texto que explique aos moradores por que o local onde moram é considerado uma área de risco. Por quê? Foi como eu expliquei agora, né? Foi retirada a vegetação, né? Ela não tem uma contenção nessa área. Então, vocês teriam que utilizar tudo isso que a gente já estudou, tudo que a tia veio explicando, para criar um pequeno texto, como se vocês fossem um agente explicando aos moradores por que aquela ali é uma área de risco, tá? Por que eles correm risco morando nessa área. Dê sugestões do que fazer para tornar a área mais segura. Em suas respostas, use os termos do banco de palavras abaixo: erosão, vegetação e chuva, né? Aí também tudo que a gente já estudou, certo? Vamos lá, segunda questão. Troque ideias com os colegas e ajude a encontrar uma resposta para este dilema. Aí o menino pergunta assim: se uma área corre risco de sofrer deslizamento de terra, como é que podem existir pessoas morando lá? Como é que vocês responderam isso, né? O que a gente, eu digo vocês, né, teriam que ter lembrado assim do que a gente estudou? Primeiro que essa é uma questão difícil de ser resolvida, porque se as pessoas moram nessa localidade, é porque provavelmente não tem condições de comprar um terreno em um local seguro, né? Então já é difícil, né, de solucionar essa questão, né? Mas as pessoas podem se mobilizarem, se organizarem, né? E até entrar em contato com a Defesa Civil, porque a Defesa Civil faz isso, né? Esse trabalho, né, de ajuda, de orientação. E ali podem ser feitas realizadas algumas obras para minimizar essa questão do risco, né? Como nós estudamos, construção de muros de arrimo, né, de calhas de escoamento, né, de concretos para escoamento da água, né? E se for o caso de começar um processo de erosão, até colocar lonas, né? Mas isso é só assim emergencial, até que seja feita uma obra mesmo de contenção. Então, seria isso. Eu tô dando argumentos, né, para que vocês possam responder essa questão. Vocês já devem ter respondido a questão, mas vejam se o que vocês responderam
tem sentido com o que eu estou falando agora, certo? Vocês utilizaram algum desses termos ou essa ideia que eu dei agora, tá bom? Eu não vou escrever no quadro porque é pessoal, uma resposta pessoal, né? Veja a fotografia de uma antiga área de garimpo em uma região da Amazônia. Comente com os colegas o tipo de atividade humana nela representada. Depois responda no caderno as questões. Então, essa aqui é uma atividade de garimpo, né? Onde esses homens, eles fazem escavações para encontrar minérios, principalmente ouro, certo? E aí, eles vão escavando e aí acontece o quê? Vamos lá para as respostas, né? Como o garimpo afetou o solo e a vegetação dessa área? Eu vou escrever aqui no quadro, eu vou elaborar uma resposta para ver se o que vocês responderam tem a ver com o que vai estar escrito aqui no quadro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Como o garimpo afetou o solo e a vegetação dessa área, ó. Com a retirada da vegetação, o solo ficou desprotegido e favorável à erosão, né? Então, se foi retirada a vegetação no período de chuvas, aquele solo fica muito favorável, suscetível que à erosão, para que ocorra deslizamento de terra. Vamos lá para a letra B. Observem, vejam se o que vocês escreveram, a resposta de vocês está de acordo com essa. Não precisa estar igual, mas ter o mesmo sentido, certo? Vamos lá à letra B. O que pode acontecer em áreas como essa quando chega a época de chuvas? Com o solo desprotegido, haverá muita erosão e poderá ocorrer desmoronamento. Desmoronamento, essa palavra que pode ser substituída por deslizamento de terra, né? Mas nesse caso, como essa área aqui, ela tá sendo bem desmatada, né? Tirada bastante a vegetação, porque eles escavam muito, então não é nem deslizar, ela desmorona mesmo, cai tudo, certo? E é muito arriscado porque tem muitas pessoas trabalhando, né? Podem ocorrer graves acidentes, certo? Vamos lá agora para a próxima página, que é a 67. Vamos lá para a página 67, que nós falamos sobre o solo e o esgoto, né? Nós falamos sobre as camadas de solo, suas características. Vamos lá, fizeram a correção? Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá. Primeira questão, página 67. Observe a fotografia e o esquema do corte do solo de diferentes áreas. Em cada imagem, ligue as legendas à camada de solo correspondente. Então, nós temos aqui, né, 3 camadas. Eu vou colocar aqui, ó, a divisão, né? Aqui é uma camada, aqui é a segunda camada e a terceira camada, certo? Não tenho como desenhar aqui, né? Infelizmente, não tenho como. Mas vamos fazer assim, só para que vocês possam visualizar. Aí tem o primeiro aqui é camada argilosa, camada arenosa e camada rica em humo, que é aquela ótima, né? Ideal para o plantio, né? Então, vamos lá. Essa primeira camada aqui, vamos lá, da figura do lado esquerdo. Essa camada aqui, essa aqui mais escura, ela é argilosa, arenosa ou a de humo? É a de humo. Então, vamos ligar aqui a primeira, daqui, ó, a última, certo? Vamos ver. Essa segunda camada aqui, ó, que tem uma cor intermediária, ela é um pouco mais clara. Que camada é essa? Ela é argilosa, né? Uma camada, ela é uma terra, veja que ela é mais avermelhada, né? Ela é a argilosa. Vamos ligar aqui. Deixa eu ver. Essa camada aqui mais clarinha, né? Vamos dizer assim, a terceira camada. Que camada é essa? Ela é a arenosa. Então, nós vamos ligar aqui, ó, para o segundo. Acompanhe, hein? Que fica mais fácil quando vai acompanhando, né? Para visualizar. Agora, vamos ver aqui. Esse aqui é o lado. Essa primeira camada aqui, ó, que ela também é mais escura, né? Essa é a
de humo, unífera. Então, primeira para a última. Vamos lá, essa segunda camada aqui, ó, que é uma camada mais vermelhinha, não é? Ela é um tom mais claro, não é tão marrom. Ela é o que? A argilosa. Então, vamos ligar para a primeira aqui, né? Argilosa, é essa mesmo? Isso, argilosa. E essa camada aqui, que ela é mais clara, né? Nós encontramos até uns fragmentos, umas pedrinhas. Essa aqui é a arenosa. A arenosa é a segunda, aqui. Certo? A tia só não colocou os nomes, mas qualquer coisa, se atrapalhou, volta um pouquinho o vídeo e vai seguindo aqui as orientações, certo? Dos tracinhos, pra gente poder ligar corretamente, tá bom? Vou dar só um tempinho aqui, qualquer coisa retorna o vídeo, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Vamos lá para a segunda questão. Ajude a terminar o texto que um grupo de alunos está elaborando para descrever diferentes amostras de solo que observaram. Então, tem aqui, ó, a amostra 1, a amostra 2 e a amostra 3. Na primeira amostra, tem aí, ó, o solo rico em humo que observamos. Então, o solo rico em humo é aquele mais escuro, é o número 1. Então, tem aí, ó, imagem número 1. Vejam que lá no iniciozinho tem assim, ó, imagem número, entre parênteses, né? Tem assim, imagem número, é o que tá entre parênteses, ó. Então, vocês vão completar com 1, com o número 1, certo? Tem o seguinte aspecto. Então, o que dá para observar aqui? Ó, ela tem uma coloração escura. Geralmente, a granulação dela é fina. Ela é uma areia bem fininha, uma terrinha bem fininha. Podem ser encontrados pedacinhos de plantas ou pequenos seres vivos. Aí tem umas minhoquinhas, geralmente naquele solo rico em humus, né? Que ele tem adubo naquele solo, é o solo rico para o plantio. Nós encontramos umas minhoquinhas, né? Ou pequenos pedacinhos de minhoca, que às vezes elas vão, né, moendo ali no meio e ficam uns pedacinhos, certo? Não precisa colocar todas essas informações, mas se você já colocou uma ou duas dessas informações aqui, está correto. E não esqueçam de colocar lá, que é a imagem número 1, que é o solo rico em humo, certo? Vamos lá. Vamos ver se cabe aqui. Vamos lá. Já em um solo argiloso, qual é o solo argiloso? É aquele solo vermelho. Então, é a imagem número 3. Então, agora, ó, é lá naquele parênteses, vocês vão colocar número 3. Ele é como? Avermelhado, né? Ou então vermelho, se vocês quiserem, de coloração vermelha, né? De cor vermelha. Podendo se assemelhar com o quê? Com barro, né? Pode ser parecido com o barro. Vamos colocar assim. Parecido com barro, ou também tem outro nome, né? Ou que? Argila. Ou a argila. Quem já brincou com argila? Quem já fez bonequinho de argila? Eu brincava muito quando era criança, é muito legal. Faz as forminhas, coloca lá no sol pra secar e fica durinho, fica muito legal, dá até pra pintar, certo? Agora a tia vai precisar apagar porque não vai caber aqui, senão vocês não vão conseguir visualizar. Então essas são as características, né, do solo argiloso. E para completar o textinho nós temos aí, e os solos arenosos? Qual é o solo arenoso? É o de número 2. Então completem lá, coloca lá entre parênteses, ó, 2, precisa colocar os parênteses, lá já tem, né? Só colocar o número 2. Então, qual é a característica? Ó, coloração clara, vejam que ele é o mais claro de todos, né? Predominância de grãos grandes e separados entre si. Vejam, eles não são tão coladinhos, eles são soltos, né? Pode colocar grãos soltos, quem colocou, né? Coloração clara. Então, vejam se vocês colocaram uma ou duas dessas informações aqui, que já vai estar correto, tá bom? Vamos lá para a próxima página. Vamos lá para a terceira questão na página 68. Analise as imagens e converse com os colegas sobre as questões apresentadas abaixo. Depois preencha o quadro respondendo às questões. Então, nós temos aí, né?
é uma fossa, se chama fossa seca, né? Que os dejetos são jogados diretamente no solo, né? E nós temos aí, ó, uma rede clandestina, né? De esgoto, né? Que esse esgoto aí tá sendo jogado num rio, né? Num córrego. Então, veja, vamos lá. Onde estão sendo lançados os resíduos? Então, na primeira, eles estão sendo lançados no solo e o segundo, na água. Então, quem respondeu no rio, no córrego, no canal, também tá certo, né? E aqui no solo, então, que colocou na terra, também está certo. Que obras e instalações você sugere que sejam feitas? Então, você tá escrito igualzinho que a tia colocou aqui, não. Mas essas são as medidas, né, que nós já estudamos, ó. Então, no primeiro, né, onde está sendo lançado no solo, construção de uma fossa séptica para evitar a contaminação do solo. Lembra que nós estudamos sobre a contaminação do solo, né? Quando os dejetos, quando os resíduos são eliminados diretamente no solo, né? E a imagem que está mostrando o esgoto sendo jogado na água, né? Construção de rede de coleta de esgotos ou também de uma fossa séptica, certo? Não pode ser lançado diretamente no solo nem nas águas dos rios, dos córregos, né? Porque ocorre o que? A contaminação. E isso causa doenças, né? Nos seres humanos, certo? Vamos lá para a quarta questão. Ajude a escrever o dicionário científico das crianças, explicando o que significa cada um dos verbetes abaixo. A tia tá encostadinha assim, ó, que é para vocês aproveitarem, né? Para olhar e corrigir. Pronto? Vamos lá. Esgoto. Também não vou escrever ali porque eu acredito que vocês já tenham olhado no dicionário, né? Então vejam se o que vocês escreveram faz sentido com o que tá aqui, né? Esgoto, toda a água que é usada em casa, seja no banheiro, na limpeza de louças ou na descarga do vaso sanitário. Fossa, cavidade no solo ou construção usada para descarte de resíduos e esgoto. Pode ser seca ou séptica. Saneamento básico, conjunto de serviços que garantem a saúde de uma população e a preservação ambiental. Inclui, entre outras coisas, a coleta e o tratamento de esgoto, certo? Então, esses seriam, né, os verbetes que vocês colocariam aqui, né? Os significados, né? Desculpa, os significados para os verbetes que constam aqui no dicionário das crianças, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Então, vamos lá, para a página 69. Lembra que na aula passada, né, eu li esse texto, né, que fala sobre água contaminada, né, as fontes de água, né, que estão contaminadas, que as pessoas costumam utilizar dessa água, achando que é uma água pura, né, e que a água está contaminada. A tia leu esse texto, explicou, falou sobre os coliformes fecais, sobre os lençóis freáticos, né, que são os lençóis de águas subterrâneas, né. Agora veja, vamos ver o que vocês responderam, né, a esses dois questionamentos. Ó, a menina pergunta assim: como a água de algumas fontes ficou contaminada? Veja, uma possível resposta, né, uma sugestão de resposta, veja se vocês responderam de acordo com isso aqui, ó. A água ficou contaminada pelos resíduos provenientes das fossas. Esses resíduos podem contaminar reservatórios de água subterrâneos que abastecem as fontes, né? Então, o que acontece? O solo foi lá contaminado, né? Essas fossas, provavelmente não foi provavelmente não deve ter sido uma fossa séptica, né? Ou então os resíduos jogados de qualquer jeito na terra, na água, esses resíduos aqui, né, a contaminação foi absorvida pelos reservatórios de água subterrâneos, aquela água que está ali embaixo, e é justamente essa água que está ali embaixo que abastece as fontes. Então, a água vai ficando contaminada porque entrou em contato com esses resíduos que estão lá no solo. O solo acaba ficando contaminado, contamina também os lençóis de água subterrâneos, certo? Agora eu vou apagar aqui e a gente vai responder, vamos ver o que vocês responderam aqui para o menininho agora.
Então o garotinho pergunta, né? O que existe na água contaminada que não conseguimos ver a olho nu? O que é olho nu? Nós só de olharmos, né? Nós não conseguimos observar. A gente só consegue ver o que tem ali através de aparelhos, por exemplo, de um microscópio, né? Então isso é olhar a olho nu. É com os nossos próprios, sem o auxílio de um equipamento, certo? Então, o que é que pode ser encontrado? Coliformes fecais, que podem contaminar a água. Essa informação está bem fácil aqui, né? Que aqui vem falando, né, sobre os coliformes fecais, e a tia também explicou na aula passada. Então, com essa questão aqui, nós encerramos a nossa correção, né? E vamos agora para o vídeo, dando continuidade aos nossos estudos, tá bom? Com o novo conteúdo.